Houve um tempo em que uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos foi tomada por um acontecimento macabro que assombraria a todos para sempre. Tudo começou com a chegada de um estranho pacote endereçado ao único cinema local, o Cine Sombrio. O filme dentro do pacote não tinha título, apenas um aviso escrito à mão: assista por sua conta e risco. A curiosidade foi maior do que o bom senso, e o dono do cinema decidiu exibir o filme naquela mesma noite. A plateia, composta por alguns moradores da cidade, esgueirava-se nas cadeiras, sentindo um arrepio percorrer a espinha. As luzes se apagaram, o projetor começou a funcionar, e a tela se encheu de imagens perturbadoras. O filme mostrava uma série de cenas grotescas e violentas, que pareciam puxar o espectador para dentro de um pesadelo sem fim. Gritos ecoavam na sala escura, e algumas pessoas mal conseguiam suportar assistir até o fim. Mas quando as luzes se acenderam, algo parecia ter mudado naqueles que ali estavam. Na manhã seguinte, os primeiros relatos de acontecimentos estranhos começaram a surgir. Alguns espectadores do filme amaldiçoado afirmavam ter visto sombras se movendo em suas casas, ouvido vozes sussurrando em seus ouvidos. Outros afirmavam que o filme havia despertado em si mesmos um desejo incontrolável por violência e destruição. A notícia se espalhou rápido pela cidade, e logo todos estavam falando sobre o terrível filme exibido no Cine Sombrio. Os mais céticos diziam que era apenas uma coincidência, uma mera obra do acaso. Mas aqueles que haviam sido afetados pelo filme sabiam a verdade: aquilo era uma maldição que tinha caído sobre a cidade. À medida que os dias passavam, a cidade foi mergulhando em um caos crescente. Casos de violência inexplicável começaram a ocorrer com mais frequência, e as autoridades locais pareciam impotentes diante da situação. As pessoas estavam sendo consumidas por uma sede de sangue que não conseguiam controlar, e o filme amaldiçoado era a causa de tudo aquilo. O dono do Cine Sombrio, tomado pelo remorso, decidiu destruir o filme e se livrar da maldição de uma vez por todas. Mas quando tentou queimar a película, algo surpreendente aconteceu: ela se recusava a ser destruída. As chamas não a consumiam, e o dono do cinema percebeu que estava lidando com algo além de sua compreensão. Desesperado, ele procurou a ajuda de um especialista em fenômenos sobrenaturais, um homem misterioso de olhar penetrante e conhecimento profundo sobre o oculto. O especialista examinou o filme e confirmou o que todos já suspeitavam: aquilo era mais do que uma simples obra de terror. Era um portal para um mundo sombrio e maligno, e a maldição que havia caído sobre a cidade era apenas o começo de algo muito pior. Com o passar do tempo, a cidade foi mergulhando em trevas cada vez mais profundas. A loucura se espalhava como uma doença contagiosa, e aqueles que assistiram ao filme amaldiçoado eram os mais afetados. Pesadelos terríveis assombravam seus sonhos, e a linha entre a realidade e a fantasia se tornava cada vez mais tênue. As mortes misteriosas começaram a se multiplicar, e a cidade foi tomada por um clima de medo e desespero. As pessoas se trancavam em suas casas, temendo o que poderia vir do lado de fora. O Cine Sombrio permanecia fechado, como um lembrete silencioso do mal que ali havia sido desencadeado. O especialista em fenômenos sobrenaturais lutava contra o tempo para encontrar uma forma de selar o portal e encerrar a maldição de uma vez por todas. Ele mergulhou em antigas escrituras e rituais proibidos, buscando uma resposta que talvez nem mesmo ele estivesse preparado para encontrar. Finalmente, em uma noite tempestuosa, ele convocou todos aqueles que haviam sido afetados pelo filme amaldiçoado para o Cine Sombrio. Sob o olhar sombrio das nuvens carregadas, ele realizou um ritual ancestral que deveria selar o portal e banir a maldição para sempre. Enquanto as palavras antigas ecoavam na escuridão, algo mudou no ar. Uma presença sinistra parecia pairar sobre o local, e aqueles que ali estavam sentiram um arrepio percorrer a espinha. O portal tremia, as sombras se contorcendo como se fossem vivas. E então, em um clarão de luz cegante, o portal se fechou. O especialista caiu de joelhos, exausto, mas aliviado. A cidade estava finalmente livre da maldição do filme amaldiçoado, e a paz parecia retornar aos corações atormentados daqueles que ali viviam. Mas a que custo? A cidade nunca mais seria a mesma depois daquela terrível provação.
O Cine Sombrio permaneceu fechado, suas portas trancadas como um lembrete sombrio do horror que ali havia sido desencadeado. E aqueles que sobreviveram ao pesadelo jamais conseguiram esquecer as imagens horrendas que haviam sido projetadas em suas mentes. O filme amaldiçoado desapareceu, mas sua memória continuaria a assombrar a cidade pelo resto de seus dias. E assim, a pequena cidade no interior dos Estados Unidos se tornou um lugar de medo e mistério, onde a sombra do mal pairava sobre cada esquina, lembrando a todos que nem tudo que reluz é ouro, e que alguns segredos devem permanecer enterrados para sempre. O termo filme amaldiçoado é frequentemente utilizado para descrever produções cinematográficas que estão envolvidas em circunstâncias trágicas, misteriosas ou sobrenaturais durante ou após sua realização. Essas histórias geralmente envolvem acidentes fatais, eventos inesperados ou coincidências perturbadoras que cercam o filme. Um dos casos mais famosos de um filme amaldiçoado é o do filme O Exorcista, lançado em 1973. Durante as filmagens, vários eventos perturbadores ocorreram, incluindo um incêndio que destruiu o set principal e a morte misteriosa de várias pessoas ligadas ao filme. Alguns acreditam que a perturbação sobrenatural retratada no filme se estendeu para fora das telas. Outro exemplo notável é o filme Poltergeist de 1982, que foi atormentado por tragédias, incluindo a morte prematura de vários membros do elenco, incluindo a atriz Dominique Dunne e o ator Ritter O'Rourke. Acredita-se que uma maldição esteja ligada à franquia Poltergeist, com várias outras mortes e incidentes ocorrendo ao longo dos anos. Essas histórias alimentam a ideia de que certos filmes podem estar envoltos em uma aura negativa que resulta em eventos infelizes para aqueles envolvidos. No entanto, muitas vezes esses eventos são atribuídos a coincidências trágicas e à natureza perigosa da indústria cinematográfica, em vez de uma maldição sobrenatural real. Cada história de filme amaldiçoado tem seus próprios detalhes e controvérsias, mas todas compartilham a mesma atmosfera de mistério e fascínio em torno do conceito de uma influência sobrenatural negativa que paira sobre a produção de filmes. É importante notar que muitas dessas histórias são envoltas em mitos e lendas urbanas, e a verdade por trás delas pode ser difícil de determinar. Além de O Exorcista e Poltergeist, existem outros filmes que também são considerados amaldiçoados devido a incidentes trágicos e misteriosos associados à sua produção e lançamento. Aqui estão alguns exemplos. 1. O Bebê de Rosemary, 1968. Durante as filmagens e após o lançamento deste clássico do terror, vários eventos perturbadores ocorreram, incluindo a morte do diretor Roman Polanski e esposa, Sharon Tate, que foi brutalmente assassinada pela família Manson em 1969. 2. Três Homens em Conflito, 1966. Este famoso filme de western dirigido por Sergio Leone foi marcado por vários incidentes trágicos, incluindo acidentes no set e a morte de dublês durante as filmagens. 3. A Profecia, 1976. Durante a produção deste filme de terror sobre o Anticristo, vários eventos sinistros ocorreram, incluindo um acidente de avião envolvendo membros da equipe de filmagem. Além disso, a atriz principal, Gregory Peck, e o roteirista, David Seltzer, receberam ameaças de morte durante as filmagens. 4. O Corvo, 1994. Este filme de cult dirigido por Alex Proyas foi marcado pela tragédia quando o ator principal, Brandon Lee, filho do lendário Bruce Lee, foi acidentalmente morto por uma arma de fogo falsa no set. A morte de Lee lançou uma sombra sobre a produção e o filme em si. 5. Rebecca, a Mulher Inesquecível, 1940, dirigido por Alfred Hitchcock. Este clássico do cinema foi supostamente atormentado pela presença fantasmagórica da primeira esposa do produtor David O. Selznick, cujo retrato foi mantido no set. Disse que a influência negativa levou a atrasos e problemas durante as filmagens. Esses são apenas alguns exemplos de filmes que ganharam reputação de serem amaldiçoados devido a eventos trágicos ou perturbadores associados à sua produção. A ideia de uma maldição sobrenatural que paira sobre certos filmes continua a intrigar e fascinar o público, adicionando uma camada extra de mistério e intriga à experiência cinematográfica.